O Feijão e o Sonho é um romance de Origenes Lessa que fez parte da coleção Vagalume. Esta é a 31ª edição, que na verdade, foi um livro que foi publicado pela primeira vez no ano de 1938, portanto, antes da Segunda Guerra Mundial. O autor viveu entre os anos de 1903 e 1986 e ele teve uma trajetória muito interessante do ponto de vista da literatura brasileira. Esta edição apresenta aqui algumas introduções sobre a história, né? Falando aqui sobre a vida do casal Campos Lara, né? Que seria Maria Rosa e o próprio Campos Lara, uma história de amor diferente, pois ela sempre preocupada com o feijão de cada dia. Ele sempre escrevendo e curtindo a arte, um sonhador. E aí ficamos imaginando, né, o que reservam aqui essas páginas, né? Quais são aqui os elementos da narrativa, o que vai acontecer então com esta família. Essa história, ela também foi adaptada para a televisão em formato de telenovela no ano de 1976, pelo autor Benedito Rui Barbosa, e foi protagonizado pela atriz Nívia Maria, logo após a telenovela Moreninha, que também era uma adaptação, e pelo ator Cláudio Cavalcanti. Então, eles formaram aí o casal de protagonistas, né? Campos Lara, de grande repercussão aqui, a princípio um romance em que ficamos imaginando, né, uma família cotidiana, mas que no decorrer dos acontecimentos, das ações, nós começamos a notar aí uma unidade característica em que muitos leitores poderão se reconhecer, identificar, ou aqueles que não viveram a experiência passam a conhecer. Esta edição também traz a apresentação dos capítulos, né, numa diagramação muito bonita, com a numeração dos capítulos e sempre alguma ilustração, né, de um modo bastante delicado, com cuidado, um preto e branco assim muito bonito, com algumas ilustrações assim também em formato de desenho. E a narrativa ela segue aí mesclada de diálogos, de uma forma que ficamos de fato muito curiosos para saber aí, o que vai acontecer com cada um deles. Outra coisa que é de grande relevância aqui neste livro é as notas biográficas, né, a respeito de Origenes Lessa, né, com alguns elementos aqui que podemos conhecer a respeito do seu primeiro livro, por exemplo, né? Ele que escreveu a obra que se chama O Escritor Proibido, foi publicada no ano de 1929, né? Que agradou a crítica da época, era um livro de contos. 2 anos depois, ele passou a trabalhar com publicidade e jornalismo, e aí ele se tornou colaborador do Diário da Noite e da Folha da Manhã. Ele também participou da Revolução de 1932, então foi um período em que inclusive ele esteve preso, e aí ele escreveu lá na Ilha Grande, né, o livro Não Há de Ser Nada. Ele foi uma pessoa que também viveu durante algum tempo em São Luís do Maranhão. Depois ele regressou a São Paulo e ele frequentou, né, a escola paroquial, o colégio evangélico, o ginásio do estado. É, isso permitiu a ele ter um contato aí com diferentes pessoas que talvez tenham inspirado em suas histórias, né, para a criação de suas personagens. Portanto, aí, O Feijão e o Sonho, de Origenes Lessa, é uma obra que faz parte aí da nossa literatura brasileira, que até os dias atuais pode ser uma grande sugestão, uma recomendação para que possamos pensar a respeito aí da narrativa, do que se traz
E sempre bom também, né, conhecermos um pouco mais aí desses grandes nomes da nossa cultura brasileira.